Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma receita. Desta vez vamos aprender a fazer um pão de milho colonial. Para iniciar, vamos fazer uma polentinha com 300 ml de água e 4 colheres de sopa de farinha de milho. Em algumas regiões, né, chamam de fubá, mas aqui no sul de Santa Catarina a gente costuma chamar de farinha de milho. Então, são 4 colheres de sopa bem cheia. Aí, vamos dar uma misturada nessa farinha com a água, fazer um mingauzinho. Aí, depois de fazer esse processo, desmanchar bem a farinha na água, vamos ligar o fogo. Aqui, pessoal, tem que cozinhar essa massinha para fazer tipo uma polenta, tá? Para que essa farinha de milho, ela cozinhe. Porque se ela não cozinhar, aí depois, quando o nosso pão ali estiver pronto, ele vai abaixar. Aí fica aquele pão polenta. Então, essa farinha, ela tem que ser bem cozida. Vamos cozinhar aqui até ela ficar esse ponto, que dê uma liga, né? Que fique uma polentinha. Lembrando que tem 600 ml de água na receita, então são 300 ml agora, para fazer essa polentinha com as 4 colheres de fubá, de farinha de milho. Depois que ela estiver nesse ponto, que ela já cozinhou, que tá soltando do fundo da panela, a gente vai passar ela para uma travessa, para uma bacia, para um bol, né? E vamos deixar essa massa ficar morninha. Vamos passar por uma travessa, espalhar bem. Aproveitar tudo, né? Vamos raspar bem a panela aqui. Tirar toda essa massinha. Porque é essa farinha de milho que vai dar um sabor especial no nosso pão. Feito isso, a gente vai dar uma espalhadinha e deixar uns minutinhos para que essa massinha aqui dê uma mornada, que dê um esfrie, não totalmente, mas que esfrie um pouco. Aí, logo que essa massa estiver um pouquinho mais fria, a gente vai colocar 2 colheres de sopa de açúcar. Tô fazendo passo a passo para vocês não perderem nada de como é feita essa receita, para que dê certinho para vocês também, tá? Meia colher de sal. E 3 colheres de óleo. Eu aqui usei o óleo de canola, mas fica a critério de vocês, tá? Aquele que vocês costumam usar aí na cozinha. Se preferirem banho de porco, também pode ser, desde que seja a mesma quantidade. Aí, agora, vamos colocar o outro 300 ml de água. Água em temperatura ambiente, tá? E 1 colher de fermento de pão, né? Uma colher bem cheia. Porque é uma massa mais pesada, porque vai a farinha de milho. Então, ele vai uma colher bem cheia de fermento. Agora, a gente vai começar a amassar esse pão e vamos adicionando o trigo. Vamos colocando e para ver o ponto da massa. Ela não pode ficar uma massa mole e nem muito dura. Então, eu vou fazendo aqui junto com vocês, vou colocando a farinha de trigo junto, para a gente ver o quanto que vamos precisar de farinha de trigo. Então, aqui já estamos na segunda xícara. Vamos colocar e vamos mexer essa massinha muito bem para que não fique gruminhos. Porque a primeira massa que a gente tinha ali era uma polentinha, né? Então, ela já tá cozida. Então, a gente tem que ir misturando bem essa farinha de trigo para que não fiquem os gruminhos daquela farinha lá que a gente cozinhou primeiro. Ó, aqui eu tô sentindo que a massa ainda tá mole. Se a gente levar esse pão assim para crescer e assar, quando o nosso pão tiver assado, ele vai baixar. Então, a gente precisa colocar mais um pouco de farinha. Ela não tá boa ainda. Essa é uma receita bem antiga. A minha mãe fazia essa receita, só que ela fazia em grande quantidade. Então, eu fui obrigada a ir reduzindo, né? Até chegar a uma receita que desse para fazer um pão só. Como eu vi que a massa aqui ainda tá mole, a gente precisa colocar um pouco mais de trigo. Aqui eu vou acrescentar mais meia xícara de trigo. E vamos colocando até que fique o ponto ideal, tá? Vamos mexer bem.
Depois da gente já ter uma certa experiência, né? A gente já vai sentindo na mão o ponto da massa. Mas eu quero fazer aqui tudo passo a passo juntinho com vocês para vocês aprenderem realmente como é que é o ponto dela, tá? Tô sentindo que ainda vai mais um pouquinho. Bem mexida essa massa, é de doer o braço, tá? Ela é uma massa pesada, então a gente tem que mexer bem mesmo. Se preferirem colocar a mão ali e mexer, mas eu não senti essa necessidade, tá? Então vamos colocar mais um pouquinho de trigo. Vou colocar aqui mais meia xícara. Eu acho que agora já é o suficiente para dar o ponto no nosso pão. Vamos mexer bem. Então, no total aqui, a gente usou 3 xícaras de farinha de trigo. Essa xícara que eu tô usando aqui, ela tem 200 ml. Não sei dizer para vocês o peso, mas se vocês medem aí uma xícara que caiba 200 ml de líquido, esse é o tanto da xícara de trigo que eu usei. Vamos amassar bem. Vamos ajeitar essa massa aqui na nossa travessa. Eu já peguei um bol aqui que ele já tem tampa, que vai ajudar a gente, vai facilitar para deixar essa massa crescendo aqui dentro mesmo, tá? Então, a gente vai ajeitar bem a massa aqui agora. Vamos tampar. E eu vou deixar essa massa aqui crescer mais ou menos por uns 30 minutos. Enquanto isso, pessoal, já é muito importante isso, tá? Vamos botar o nosso forno a aquecer 250 graus. Olha, levou 30 minutinhos, a massa já estava pronta. Vou passar para uma forma de pão untada. Não tem necessidade de enfarinhar, tá? Eu só untei mesmo. Espalha a massa toda na forma, coloca tudo. Vocês verem que mesmo com aquele tanto de trigo lá que eu coloquei, ela fica uma massa bem maleável, tá? Vamos colocar tudo aqui na forma, ajeitar, para que pegue todos os cantinhos, porque vai dar um pão grande. Eu gosto, agora no final eu molho a colher, e a gente passa a colher molhada, assim sobre o pão, ó, fica bem lisinho. Ajeita bem, mas fica a critério, tá? Se quiser deixar ele mais rústico, não precisa estar fazendo esse passo, mas eu prefiro assim, tá? Molha a colher na água que fica mais fácil da gente ajeitar essa massa na forma. Agora a gente vai deixar esse pão crescer mais um pouquinho. Uns 10 minutinhos ele já tá assim, ó. Aí a gente vai levar pro forno que já tá lá pré-aquecido. Ele necessita, tá quente é a hora de colocar o pão, ele tem que estar bem quente. Quando ele chegar nessa cor, a gente vai baixar para 180 graus. Eu deixei 25 minutos ali na temperatura alta. E mais 20 minutinhos no 180. Ele vai ficar assim, ele tem que ser um pão muito bem assado, tá? Porque é uma massa pesada. Tá prontinho o nosso pão, já virei, coloquei aqui. Agora eu vou tampar com mais uma toalhinha aqui e vamos deixar ele descansar. Olha que lindo que fica, gente. E eu vou cortar esse pão para vocês verem como ele fica uma casquinha crocante por fora e por dentro uma massa muito macia, um pão muito delicioso, suculento. Aqui no sul a gente costuma comer com uma nata, né? Nata de leite, ou um melado, mas cada um com seus gostos, né? Ele é uma delícia para estar comendo com uma carne, com um salaminho frito. Aqui no sul a gente costuma muito usar desse jeito. E olha só, gente, que massa mais linda. Fofinha, ele não abaixa, fica um pão perfeito. Espero que todos tenham gostado e até a próxima receita. Beijo!